Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 44. Bons estudos! Na nossa última teleaula, vimos como funciona uma usina hidrelétrica que produz eletricidade a partir da energia de movimento da água em queda. Lembra? Nós aprendemos também como se produz energia elétrica a partir da queima de combustíveis nas usinas termoelétricas. Para aquecer a água nas caldeiras, se usa dois tipos de combustíveis, óleo diesel e carvão mineral. Só que além de energia elétrica, essas usinas produzem também muita poluição do ar. Já o problema das usinas hidroelétricas está na sua construção. Elas alagam grandes áreas de terras e florestas, provocando muitas vezes danos irrecuperáveis para a natureza. O petróleo, carvão mineral e grandes hidroelétricas são chamadas de fontes convencionais de energia. Mas existem outras formas de se conseguir energia, as fontes alternativas, assunto da nossa teleaula de hoje. Você vai ver como é que se formou o petróleo e por que os combustíveis fósseis são considerados não renováveis. Vai conhecer algumas fontes alternativas de energia e discutir as suas vantagens e desvantagens. E no final, vai entender por que é tão complicado decidir por uma determinada fonte de energia e por que é tão importante a participação de todos os cidadãos nessa decisão. Ah, eu avisei, Alberto, que o gás estava no final, que o botijão reserva tinha acabado. Tá bom, Maria, tá bom. Eu esqueci. Eu tô indo buscar o gás lá no depósito, você não tá vendo? Eu só tô falando isso porque sem gás eu não faço nada na cozinha. Ah, eu avisei pra ele, viu? Mas ele sempre deixa pra última hora. E você sabe que a gente usa muito fogão, né? O botijão não dura muito. Ô Maria, você já parou pra pensar que o gás do botijão, o GLP, ele vem do petróleo e que a natureza levou centenas de anos pra produzir o petróleo? Você sabe que eu nunca tinha pensado muito nisso? O gás vem do petróleo. É, mas a gente já viu isso numa teleaula aqui, né? É, o gás de cozinha, a gasolina, o óleo diesel, enfim, todos os combustíveis fósseis. Há mais de 600 milhões de anos, aconteceu o soterramento de grandes áreas de florestas e lagos com todos seus animais e plantas. Debaixo de toneladas de terra e rochas, esse material sofreu transformações durante esse tempo todo até formar o petróleo. Todo o petróleo que existe tem origem nessa época? Tem, Maria, porque isso aí foi um processo que aconteceu em condições muito particulares, num certo período da história do nosso planeta. E não pode acontecer de novo, não? Olha, Maria, é bem pouco provável. Por isso que a gente diz que os derivados de petróleo são fontes de energia não renováveis, porque um dia eles podem acabar. Nossa, quer dizer que o petróleo, a gasolina, o gás pode acabar? Mas quando, Lineu? Olha, as previsões variam. Uns dizem que daqui a 40 anos, outros dizem que daqui a 60 anos. Agora, uma coisa é certa, em algum momento, no próximo século, o mundo vai ficar sem gás natural e sem petróleo. A importância dos combustíveis fósseis no mundo de hoje é fantástica. O fim desses combustíveis traria consequências políticas e econômicas para todo o planeta. Estima-se que de toda a energia consumida pela humanidade atualmente, cerca de 80% venha de combustíveis como o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Já pensou ficar sem esses combustíveis de uma hora para outra? Não faz muito tempo que o homem começou a queimar combustíveis fósseis para obter energia. Faz mais ou menos uns 200 anos. Ele começou com carvão mineral. O consumo de carvão mineral aumentou com a invenção da máquina a vapor, porque ele passou a ser usado para movimentar trens, nas primeiras fábricas. Bom, o consumo era em grande escala. Quer dizer que o carvão mineral foi o primeiro combustível fóssil utilizado pelo homem? Isso, aí depois vieram os derivados de petróleo, há uns 100 anos mais ou menos. Tem a gasolina, o óleo diesel, o gás, né? Isso, e eles passaram a ser usados nas indústrias e nos transportes. A utilização dos combustíveis fósseis pela humanidade vem crescendo cada vez mais ao longo do tempo. Em 10 anos, de 1970 a 1980, o mundo consumiu uma quantidade de petróleo igual a que consumiu nos 70 anos anteriores. E esse consumo continua a aumentar. Em 1973, a humanidade consumiu 5,6 bilhões de toneladas de combustíveis fósseis. 6 anos depois, esse consumo já aumentava para 6,3 bilhões de toneladas. Em 84, foram 6,4 bilhões de toneladas. O aumento do consumo de combustíveis fósseis representa uma grave ameaça à atmosfera e ao meio ambiente.
A queima desses combustíveis pelos automóveis e pelas indústrias lança no ar grandes quantidades de gases poluentes. O gás carbônico é um desses gases. Ele sai dos escapamentos dos carros e das chaminés das fábricas. A quantidade de gás carbônico produzida e liberada na atmosfera é tanta que pode elevar a temperatura do planeta e transformar grandes áreas em desertos. E o consumo aumentou tanto porque a população do planeta cresceu, é isso? Maria, por isso e por outros motivos também, né? Por exemplo, no último século aumentou muito a mecanização de vários setores da sociedade. Sim, mas 40 anos não é muito, né? Porque eu vou estar com 60. Pois é. Então, por isso, ou porque o petróleo vai acabar, ou porque polui demais, tem várias pessoas buscando fontes alternativas de energia. Que coincidência, viu? Que não pese tanto quanto esse botijão. Pronto. Chegou o combustível do seu fogão, dona Maria. Quais os tipos de energias alternativas que o senhor conhece? Tem algumas, não é? Por exemplo, a alternativa do vento. Energia das marés. Energia solar. Olha, os tipos de energia alternativa que eu conheço é o próprio gás, né, que já está sendo usado, e o álcool. Energias alternativas. Energias que poluam menos e que não se esgotem. Sabe que depois da nossa última teleaula eu fiquei muito interessado nesse assunto? E fuçando aqui e ali, eu acabei encontrando essa revista aqui, ó, que mostra alguns projetos para o futuro. Tem cada ideia. Olha só. Usinas que usam energia do vento para fazer eletricidade. Tem algumas em funcionamento em Minas Gerais. Olha só essa casa toda aquecida, iluminada por energia solar. Tem até projetos de carros movidos a energia solar. Uma coisa mais interessante do que a outra. Usar o vento, o sol, pequenas quedas d'água, essas são as fontes alternativas de energia propostas atualmente. Só que na verdade são bem antigas, o homem conhece já faz tempo. A energia do vento, por exemplo, também chamada de energia eólica. O que é o nosso velho conhecido moinho de vento, hein? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Moinho de vento. Vamos ver o seu funcionamento. A energia de movimento do vento faz girar as pás de uma roda que passa a realizar trabalhos. Em geral, são utilizadas para movimentar bombas d'água. Outro exemplo de uso da energia do vento são os barcos à vela. A energia do vento substitui o trabalho humano de remar. No Ceará, por exemplo, a jangada é o meio de transporte há séculos. O calor do sol, a energia solar, é outra fonte de energia que sempre foi utilizada em atividades domésticas, para secar roupa no varal, para preparar carne de sol, e é usada até hoje em indústrias mais primitivas, para secar o sal da água do mar nas salinas, por exemplo. Mas a novidade é que está sendo aproveitada para o aquecimento de água, tanto em instalações domésticas como em comerciais. Puxa, energia solar? Como é que é isso, Lineu? Bom, não é nada exageradamente complicado. Um aquecedor solar nada mais é do que uma caixa de poucos centímetros de altura, pode ser de madeira, pintada de preto por dentro. Ah, já sei, para absorver o máximo de radiação solar. E são cobertas com vidro. No interior da caixa é colocada uma serpentina de metal por onde circula a água. Ah, e a água passa e fica aquecida. Isso mesmo. Várias dessas caixas são colocadas lado a lado nos telhados das casas. Ficam numa posição onde estão expostas ao máximo aos raios solares. Essa tal de energia solar não era uma boa opção pro pessoal lá no Nordeste? Sabe que meu pai disse que lá faz um calor dos infernos. No Nordeste a insolação intensa o ano todo. A economia de energia elétrica pode ser bem grande. E não só no Nordeste, né? No Brasil inteiro dá pra usar aquecedor solar. É, país tropical, abençoado por Deus. Olha, mas mesmo em países frios, esses equipamentos são úteis para a economia de energia elétrica ou do gás. Lógico que num país como o nosso, a economia vai ser maior, né? Outra fonte alternativa de energia bastante utilizada no Brasil é o álcool combustível. Ele é utilizado como substituto da gasolina nos automóveis. É uma tecnologia brasileira. Mas será que as pessoas sabem a diferença entre o álcool e a gasolina? Vamos ver? O senhor sabe a diferença entre o álcool e a gasolina? Sim. O álcool é um bem renovável, a gasolina não é um bem renovável. É que a gasolina polui bem mais do que o álcool, né? Bom, a gasolina ela tem um maior poder de combustão do que a do álcool. A gasolina vem do petróleo e o álcool vem da usina de cana, né? Vem da cana, né? O álcool é um dos produtos da destilação da cana-de-açúcar fermentada. Portanto, é uma energia renovável.
porque todos os anos a gente pode ter novas plantações de cana-de-açúcar. Uma outra importante alternativa de combustível para automóveis e caminhões é o biodiesel. Ele é produzido a partir de restos de óleo de cozinha, utilizado em frituras domésticas ou industriais, ou mesmo outros tipos de óleos, como o óleo obtido da mamona ou do dendê. Do ponto de vista ambiental, o biodiesel é considerado melhor do que o diesel, que é inteiramente derivado do petróleo. Não é difícil entender a razão. Para produzir biodiesel, é necessário que as plantas realizem fotossíntese e, assim, retirem gás carbônico da atmosfera. Vamos entender melhor como isso ajuda a deter o aumento do chamado efeito estufa. O crescimento de biocombustíveis, em particular o álcool e o biodiesel, são uma estratégia extremamente eficiente para que a gente possa disponibilizar transporte para a população sem aumentar o efeito estufa. Basicamente, no caso da cana-de-açúcar, por exemplo, quando a planta cana-de-açúcar retira CO2 da atmosfera, transforma esse CO2 através da fotossíntese em açúcares, que posteriormente são transformados em álcool, comercializado e queimado no tanque do combustível do seu automóvel, por exemplo, você praticamente não contribui em nada com o aumento do efeito estufa, porque o dióxido de carbono, CO2, que saiu do seu cano de descarga, foi fixado pela planta na estação de crescimento, um pouquinho antes. O mesmo se diz em relação aos biodiesels. Então, não há praticamente nenhuma emissão líquida de dióxido de carbono para a atmosfera e qualquer outro gás de efeito estufa. Já o petróleo é uma fonte de energia não renovável, porque suas reservas podem acabar. Eu vi agora aqui na revista uma super ideia que eu faço questão de mostrar para vocês. É um biodigestor. Nunca ouviu falar? Pois esse sistema aqui transforma lixo em gases combustíveis. Não é uma super ideia? Dá para aproveitar o lixo e os esgotos das cidades. Os biodigestores são uma espécie de tanques fechados onde o lixo fica armazenado e fermentando. Nessa fermentação se produz gases combustíveis como metano. O gás metano vem sendo usado para o aquecimento de fogões e como combustível de veículos. No Brasil já tem muitos carros, caminhões e ônibus circulando movidos a gás metano. Existem ainda outras fontes de energias renováveis que estão sendo pesquisadas, como o aproveitamento da energia das marés dos oceanos, por exemplo. Só que esses estudos ainda estão muito no começo. Peraí, mas se as energias alternativas elas são renováveis e poluem menos, por que a gente não utiliza logo só esse tipo de energia? Maria, que não é tão fácil assim, né? A gente tem que ver que sempre tem riscos e benefícios. Olha, a produção do álcool, por exemplo. Essa é melhor que o petróleo porque é renovável, não acaba. Pois é, mas exige uma extensão enorme de plantação de cana-de-açúcar. Daí qual que é o problema? O problema é que você plantando muito tempo uma mesma coisa no mesmo lugar, isso traz consequências ambientais sérias. É incrível essa questão da energia, né? Qualquer decisão que você toma implica em muitas consequências, né? Pois é, tem custos financeiros, sociais e ambientais. É uma decisão que afeta a todos os cidadãos. E essa história de trazer projetos de outros países não está com nada, né? Eu concordo com você, viu? O Brasil tem que respeitar suas próprias características e procurar o seu próprio caminho. Claro, né, gente? Nem tudo que é bom para os outros países é bom para a gente. Acaba ficando tudo mais caro. Por isso é importante a gente conhecer todas as formas de se obter energia. Saber os prós e os contras de cada uma delas, para a gente poder participar mais ativamente das decisões do nosso país. E agora é hora da revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a formação de petróleo, do gás natural e do carvão mineral é resultado de um longo processo que demorou 600 milhões de anos. E em condições tão particulares que dificilmente acontecerão novamente. Podem acabar. Por isso, são combustíveis não renováveis. Aprendemos também que existem fontes alternativas de energia que aproveitam os recursos energéticos naturais. Elas não se esgotam, são renováveis e poluem menos que as fontes convencionais. Vimos ainda que a exploração de fontes de energia renováveis ou não requer um planejamento cuidadoso que leve em conta fatores regionais, ambientais, sociais e econômicos. Agora trate de gastar sua energia dando uma boa estudada em tudo que a gente viu na teleaula de hoje, tá bom? E até a próxima!